Fala pessoas, tudo bom? Dando sequências na nossa série de vídeos, de aulas, hoje a gente vai falar sobre o balanço patrimonial. Então vamos lá. Antes de começar, como sempre, dar o nosso aviso legal, que as opiniões aqui contidas, elas não representam a verdade e é um material meramente informativo, então vá atrás das suas próprias conclusões, ok? Bom, a gente vai falar sobre ativos, o ativo imobilizado e o ativo intangível, o passivo, nosso capital de giro, o patrimônio líquido. Antes de dar segmento à nossa aula, a gente vai precisar dar uma explicada no que é o balanço patrimonial. Ele permite a apuração da situação patrimonial e financeira da entidade. E ele evidencia claramente três pontos: o nosso ativo, o nosso passivo e o nosso patrimônio líquido. Basicamente, ele é o resumo de bens e direitos da companhia, e os deveres e obrigações e o seu capital próprio. Bom, então, de um lado a gente vai ter os ativos, do outro lado a gente vai ter o passivo e o patrimônio líquido. Então vamos começar falando sobre os ativos. Ele é um recurso controlado pela entidade do qual se espera que resultem futuros benefícios. Então é tudo aquilo que a gente usa para a operação da empresa que vão nos gerar algum benefício futuro, que vai nos gerar caixa de fato. Se não houver essa expectativa de contribuição, não existe ativo. Então a gente precisa que contribua para essa geração de caixa, de dinheiro, para ser considerado um ativo. A gente tem os ativos monetários, que eles representam de fato o dinheiro ou a expectativa de receber dinheiro. Então a gente tem as aplicações financeiras, as contas a receber, o dinheiro que entra no caixa, são exemplos de ativos monetários. E tem os ativos não monetários, que são os recursos que não representam um direito de recebimento imediato do dinheiro, mas que vão entrar. Por exemplo, o estoque. A ordem que a gente apresenta os ativos no balanço, ela é por ordem de liquidez. O que é essa liquidez? É a velocidade que um ativo se torna dinheiro. Então a gente vai do mais líquido para o menos líquido, em ordem de liquidez. Já vamos mostrar como é que funciona. Bom, a gente tem essa classificação entre ativo circulante e o ativo não circulante. Os ativos de realização imediata ou de até um ano são os ativos circulantes. Então aqui no exemplo a gente tem o caixa, as aplicações financeiras, contas a receber, estoques, tudo relacionado à nossa operação da nossa empresa. Ativo não circulante são aqueles ativos de realização de longo prazo, acima de um ano, né? Da demonstração financeira. Então a gente tem aqui no exemplo o realizável a longo prazo, investimentos, o imobilizado e o intangível, que a gente vai dar uma pincelada no que são esses dois. Mas antes a gente vai falar rapidamente sobre o capital de giro que a empresa precisa para dar o giro nas suas operações. O ativo circulante ele é conhecido como capital de giro, também ele é chamado de ativo corrente. São contas com valores correntes constantemente em giro e movimento, por isso que a gente chama de capital de giro. É aquele dinheiro que a gente usa para dar o giro de entre comprar os estoques, vender os estoques, gerar caixa. Comprar estoques, vender estoques, gerar caixa. Esse seria o giro. Esse é o dinheiro que a gente precisa para comprar nossa mercadoria e para vendê-la. Então, isso aqui a gente não vai falar muito, mas aqui eu trouxe um ponto interessante para a gente falar, que é quando a gente tem um patrimônio, um passivo circulante maior que o ativo circulante, a gente precisa acender um alerta, né? Por quê? Porque a gente tem mais dívida no curto prazo do que ativos que a empresa consegue pagar. Então isso é muito preocupante. Dando continuidade, isso aqui a gente não vai falar muito também não. Ativo imobilizado e o ativo intangível. Como eu falei que a gente ia falar um pouco. O que são? São as últimas linhas do nosso balanço, na parte dos ativos, claro. Por esse fato a gente já pode entender que os ativos eles seriam os últimos a ser liquidados numa eventual venda, né? Então eles estão ligados à continuidade da nossa operação. Então são ativos muito importantes e que a gente não almeja vendê-los a princípio.
Bom, o imobilizado, falando um pouco dele, ele é composto por bens destinados ao uso e à manutenção da empresa. Servem para vários ciclos operacionais. Então, o que é o imobilizado? O imobilizado é tudo aquilo que a gente usa na operação dentro da empresa. A gente pode considerar aqui as máquinas, a gente pode considerar o prédio da sede onde a gente trabalha, os veículos que a gente usa dentro da empresa, o material de escritório. São tudo aqueles objetos assim que a gente usa na operação da nossa empresa. São físicos. E por eles serem físicos, eles sofrem o que? A depreciação. E o que é a depreciação? Ela é a perda da capacidade de gerar resultado. Então, todos os nossos ativos imobilizados eles sofrem com depreciação. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente entender como é que funciona a depreciação. A gente tem a vida útil do prédio da sede, ela é em 20 anos. E tem um valor de 600 mil reais. Como é que a gente vai contabilizar no nosso balanço essa depreciação? A gente vai contabilizar a depreciação anual de 30 mil, como se cada ano este prédio depreciasse 30 mil reais, o que em 20 anos corresponderia a 600 mil reais. Falando do intangível agora, é um bem que a empresa detém, mas ele não existe fisicamente. É basicamente como imobilizado, só que esse ele não existe fisicamente. A gente pode considerar licenças, direitos autorais, carteira de clientes. São alguns exemplos. Quando a gente gera um intangível dentro da companhia, por exemplo, a Apple criou uma marca muito forte, a gente não pode contabilizar, mas no momento que a gente vende, a gente contabiliza e com o intangível ocorre a amortização, que é a mesma coisa que a depreciação, só que a amortização é do intangível. A gente tem também o goodwill, que seria um ágio pela expectativa. Bom, o que a gente entende por isso? Vamos usar o exemplo que fica bem mais claro. A gente paga numa empresa 600 mil reais, só que o valor de mercado, o consenso, é de que ela vale 480. E a gente achou que era uma boa oportunidade. E o que a gente fez então? A gente pagou 600 mil reais, esperando que esses 120 mil reais a mais, eles nos gerem uma rentabilidade maior. Então a gente tem essa expectativa de que gere uma rentabilidade em cima desse valor que a gente pagou. Entendeu? Aqui mostrando o primeiro lado do balanço, a gente tem um ativo pela ordem de liquidez. Então esses aqui são muito mais líquidos, por exemplo, caixa e bancos são mais líquidos do que o intangível, então eles são primeiros. E assim vai indo pela ordem decrescente de liquidez aqui. Tem o nosso ativo não circulante, por exemplo, o imobilizado e intangível são as nossas últimas linhas do ativo. E aqui a gente tem o nosso ativo total. Falando agora do passivo, o que é o passivo? São basicamente as dívidas que a gente tem dentro da nossa companhia. Ele representa fontes de recursos de terceiros, representa as obrigações da entidade, as obrigações e os deveres. A classificação dentro do balanço patrimonial não é por ordem de liquidez, mas sim por grau de urgência. Então, o que isso significa? Dívidas mais importantes que estão para vencer, elas são primeiro do que dívidas mais longas vêm depois, né, subsequente a elas. Então a gente também tem o passivo circulante e o passivo não circulante. Que é o passivo circulante, as obrigações a serem pagas em até 1 ano. Por exemplo, a gente tem o salário dos nossos colaboradores, fornecedores e contas a pagar. Já o passivo não circulante são o que? São exigíveis a longo prazo. São obrigações que a gente vai pagar após 1 ano da demonstração financeira. Por exemplo, a gente tem os financiamentos de longo prazo, impostos diferidos, que a empresa acaba adiando o pagamento para mais tarde. Então a gente põe aqui como uma dívida e tem as provisões de longo prazo também. Agora mostrando como é que seria, a gente tem um passivo circulante aqui. Os empréstimos e financiamentos de curto prazo são mais importantes, então eles vêm por primeiro. Os fornecedores a gente tem aqui também. E aqui ó, a gente tem mais empréstimos e financiamentos de longo prazo, então eles estão aqui. Tem outras obrigações e arrendamento aqui também. Agora,
Dando sequência, a gente vai falar sobre o nosso último item, que é o patrimônio líquido. Ele é a diferença entre os ativos e os passivos. Então, se a gente pegar os ativos menos passivos, a gente vai chegar no nosso patrimônio líquido. Ele representa o capital próprio da empresa. Eles são investimentos iniciais e outros investimentos adicionais ao longo da vida da empresa, que é feito por nós, sócios. Os lucros acumulados líquidos, distribuídos e os juros sobre capital. O patrimônio líquido, ele também é uma dívida que a empresa tem, só que essa dívida é perante aos sócios. Então ele pode ser encarado como uma exigibilidade de longo prazo de liquidação. Caso a empresa venha a ter problemas financeiros, o que a gente não espera que tenha, a gente encara como o patrimônio líquido seja uma dívida da nossa empresa. E a última a ser paga seriam os sócios. Então, sobre esse aspecto de dívida, no patrimônio líquido, o patrimônio líquido ele se posiciona abaixo do nosso passivo circulante, obedecendo à ordem de urgência, como a gente havia comentado. O capital social ele representa o valor originalmente investido pelos sócios, mais outros eventuais investimentos. Então a gente fala aqui também das principais mutações do patrimônio líquido aqui. A gente tem os novos investimentos, que vai ser o nosso aumento do capital. Tem a retirada de capital, vai ser um desinvestimento feito pelos sócios, né? Acumulação de lucros e prejuízos. Então a gente tem o aumento e a diminuição de reservas. Distribuição de lucro, a gente pode distribuir aos nossos sócios, então vai fazer com que a nossa reserva ela diminui, tá bem? A gente vai ter um vídeo explicando só sobre esses pontos aqui, como eles funcionam na nossa aula de DMPL, ok? Aqui, falando rapidamente sobre o passivo descoberto, o que ele é? É quando que a parcela dos passivos ela é maior do que os dos ativos. Então, a gente tem um PL negativo, um patrimônio líquido negativo, que isso é muito preocupante para a gente, porque ninguém quer que a nossa empresa tenha mais dívidas do que ativos, que vai acabar que se torna insustentável e é questão de tempo para ela quebrar. Bom, falando agora do patrimônio líquido, a gente tem o nosso capital social aqui, tem as nossas reservas de capital, tem as reservas de lucro. A gente pode ver os lucros acumulados aqui. Tivemos um prejuízo nesse período que foi apurado nessa nossa demonstração. E aqui tem os dividendos que possivelmente nós pagaríamos, que nesse caso não vai pagar não. Então a gente tem um total de passivo e patrimônio líquido de 1.730, que seria 1.730. Agora mostrando a foto completa aqui, a gente vê como funcionam um passivo, um ativo, um passivo e um patrimônio líquido, né? Nosso balanço. A gente pode ver que o total de ativo é o mesmo que o patrimônio líquido e passivo. Então tudo que tem de um lado tem do outro também. Agora, como a gente já havia combinado, a gente vai dar sequência à nossa análise de Grupo Pão de Açúcar, nosso GPA aqui, que a gente falou no último vídeo. Bom, e o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no site de RI, tem aqui informações financeiras, resultados trimestrais. Vai aparecer isso aqui, onde que a gente vai clicar, demonstrações financeiras. A gente pode escolher o que vai querer analisar, qual ano vai querer analisar aqui. Temos até 99, né? Então tem quase 24 anos de história o Grupo Pão de Açúcar, bastante tempo. Bom, o que a gente vai fazer? Eu selecionei o terceiro trimestre de 2022, eu cliquei aqui e abriu isso pra gente. Só deixa eu voltar aqui desde o começo. A gente vai ter aqui o nosso índice, o que vai ter aqui na demonstração. E aqui dando sequência, a gente pode ver as ações, quantas a gente tem na nossa companhia. E aqui começa a nossa demonstração. Eu vou até onde nos interessa, que é o consolidado. Então a gente tem um ativo aqui consolidado. A gente pode ver que tem um ativo total de 43 bilhões. A gente está em milhares de reais aqui, então tem 43 bilhões. Tivemos um ativo circulante de 13 bilhões, né?
Já vamos mostrar junto o passivo aqui. Está na folha de baixo, a gente tem um passivo total de quanto? 43, o mesmo valor que tem aqui em cima. Só que aqui a gente pode ver que aqui embaixo também tem o nosso patrimônio líquido. Vamos chegar lá. Já vamos fazer a análise junto. Então a gente tem um ativo circulante de 13. Quanto que a gente tem de passivo circulante? 12. Então significa que de ativo a gente cobre o passivo em até um ano. Então não é uma coisa que a gente precisa se preocupar. A gente pode ver aqui o caixa e o equivalente. Ele vai nos mostrando o que tem dentro desse ativo circulante. Contas a receber, com os clientes que precisam pagar. Outras contas a receber, a gente tem 5 bi em estoques aqui. Tem alguns tributos a recuperar. Agora a gente começa a olhar, ó, dividendos a receber não tem nada. Vamos ver, aqui já começamos a olhar para o ativo não circulante. Então antes vamos passar pelo passivo circulante. A gente pode ver aqui o que tem. Obrigações sociais e trabalhistas, provavelmente é o salário da nossa equipe. A gente tem 6 bi em fornecedores, para dar o giro na nossa empresa. As obrigações fiscais aqui, empréstimos e financiamentos. Então a gente tem 2 bi em empréstimos. Geralmente empréstimos de até um ano aqui no nosso passivo circulante são mais baratos do que o passivo não circulante. Então a gente tem que olhar o quanto que é. Depois a gente pode olhar nas notas explicativas também o que seriam esses empréstimos e financiamentos aqui. A nossa companhia vai pagar 100 milhões aqui em juros sobre capital próprio. Vamos ver mais o que. Financiamento por compra de ativos aqui, 184 milhões. Aí a gente pode ver mais o que. Por enquanto é isso de interessante. E agora a gente vai passar também para o passivo não circulante aqui. O primeiro vamos olhar o ativo, claro. O ativo não circulante, onde é que ele começa. Ativo não circulante, aqui ó, a gente tem 29 bi em ativo não circulante. Ativo realizável a longo prazo, a gente tem 4 bi. De clientes a gente tem 877 milhões para receber. Tributos diferidos que a gente vai receber também são isso aqui, 647 milhões. 2 bi aqui em ativos não outros ativos não circulantes, por exemplo, tributos a recuperar, 2 bi, depósitos judiciais também, que a empresa ganhou o processo, possivelmente. Vamos ver mais o que aqui de interessante. Investimentos, a gente tem 4 bi em investimentos. Tem o nosso imobilizado em operação aqui, ó, 10 bi em operação. Tem 4 bi em arrendamento aqui, direito de arrendamento. Então tem 15 bi de imobilizado. Tem o nosso intangível aqui de 4 bilhões também. Agora a gente vai olhar para o nosso passivo não circulante de 14 bi. Então o nosso ativo circulante cobre facilmente o nosso passivo circulante de 14 bi. A gente pode ver que tem 5 bi de empréstimos aqui. A gente pode ver que tem outras obrigações mais 6 bi. Interessante que a gente olhe as notas explicativas para entender essas dívidas. Tributos diferidos aqui, os nossos tributos adiados, então que a empresa tem a pagar. Provisões fiscais e trabalhistas aqui. Lucros e receitas a aprimorar. E aqui já começa o nosso patrimônio líquido. A gente tem 15 bilhões aqui de patrimônio líquido. Então, o capital social aqui da nossa empresa é 5 bi. Reservas de capital são aqui, ó, 308 bi, 308 milhões, quer dizer. Reservas de lucro tem 7 bilhões. Interessante para a gente ver isso aqui. Para se futuramente a empresa vai distribuir esses lucros ou não. A gente tem mais o que? Lucros e prejuízos acumulados no período dessa avaliação, dessa demonstração, 664. Interessante a gente ver aqui e comparando, né? Fazer um comparativo entre um ano e outro.
Um ano não, um exercício e outro, porque essa não é a declaração anual. Então é interessante a gente fazer. E quando tem a declaração anual também é interessante ver o que tem de um ano para o outro, se melhorou a eficiência da empresa e tudo mais. Importante a gente ler as notas explicativas para entender tudo, como funciona cada coisa. E então era isso aí, pessoal. Essa era a nossa aula de hoje sobre o balanço patrimonial. Muito obrigado a todos que assistiram essa aula, patrocinaram esse vídeo. Muito obrigado e valeu, pessoal.